Olá, meus amigos e minhas amigas de peixes, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Bem-vindos ao meu canal Simone Magia. Vou estar lendo o baralho cigano juntamente com a leitura da borra do café. Então, vou preparar primeiro o café e depois eu começo a fazer a leitura para vocês. A xícara está vazia. Aqui tem um café, que é um café especial, e ele é, como se diz, moído 3 vezes, para ficar bem fininho e poder fazer essa leitura. Vamos ver aqui. Eu dou uma mexida nele antes, porque muitas vezes tem os gruminhos, e daí é bom, né, dar uma, como se diz, ele fica pó mesmo, né? Se bem que às vezes não adianta muito, né? Opa! Vamos dar uma mexida. Vamos ver se essa água quente é o suficiente. E às vezes, mesmo mexendo aqui a xícara, né? Com essa água, o gruminho, ele não some porque ele tem um objetivo. Que nós vamos descobrir depois na leitura. O que é que significa? Então, vamos ver, acho que já foi bem. Agora vou virar com o guardanapo. Enquanto a xícara, a borra do café vai descendo, eu vou fazendo a leitura do baralho cigano. Lembrando que é uma leitura atemporal, não vai ressoar com todo mundo, fique somente com aquilo que te pertence. Vamos lá. A origem da borra do café é bastante antiga e dentro dela aparecem muitos simbolismos. Aparecem animais, letras, números, pessoas, fenômenos da natureza, roupas. Tudo que vocês imaginarem e não imaginarem aparece dentro dessa xícara. Mas tudo depende da orientação que o signo vai receber. Então, vamos ver signo de peixes, vamos ver qual é a orientação e direcionamento que os clãs ciganos de luz e também minha querida cigana Zoraide, que é minha mentora, reserva para vocês. Então, primeira carta, peixes, olha que coincidência, peixes com peixes. Segunda carta, aliança. Terceira carta, pássaros. Quarta carta, cigana. E o cavaleiro. Bom, os peixes, deixa eu ver se dá para ver aqui para vocês. Opa, aí. Tem que calcular, né, gente? Senão depois vocês também não veem. Os peixes aqui, eles indicam que vocês estão para receber uma bolada em dinheiro. Essa bolada se refere tanto ao esforço que vocês fazem enquanto trabalham, também pode ser para quem joga em loterias e jogos afins, e também pode estar relacionado, de repente, alguém que te deixou alguma herança, algum dinheiro vai chegar para vocês. E quando ele chegar, use-o com sabedoria, porque se for, vamos dizer, sei lá, R$1.000 ou mais, saiba usá-lo adequadamente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você não está esperando aquele dinheiro e quando você vê aquele montante, você fica meio que enlouquecido porque você quer gastar com muitas coisas. Mas pense bem, se você gastar completamente o dinheiro, lá para frente você não vai ter o dinheiro para aquilo que realmente você precisa. Então, é bom sempre reservar uma parte desse dinheiro para fazer um investimento. Porque aí lá para frente, ele fazendo, dependendo do investimento que você fizer, vai ter um bom rendimento.
A única coisa quando você faz investimento é não tirar ele antes da hora, porque senão você acaba perdendo e você fica sempre na dependência dele. Então, é um dinheiro que você vai investir, mas ao mesmo tempo você vai esquecê-lo e vai trabalhando ou com seu salário ou com quem é empreendedor, né? Então, é sempre bom utilizar o dinheiro de uma forma sensata. Esse é um conselho, mas você segue se você quiser. E aí, por que aparece as alianças? As alianças significam uniões, parcerias, clientes novos, tudo dependendo do seu campo de trabalho. E esse campo de trabalho fala que essa aliança ela vai ser fortalecida justamente porque tem os peixes aqui falando assim: vamos multiplicar os bens, vamos prosperar, vamos crescer junto. Então, a aliança apareceu justamente para isso, para fortalecer essa relação. Então, se você que é empreendedor está à procura de novas parcerias ou já tem um sócio de repente, é ver mesmo se ambos têm os mesmos objetivos. Por que eu falo isso? Porque pode ser que em certo momento da sua vida um tenha um objetivo diferente do outro, e aí pode não dar certo, né? Então, para não acontecer isso, é bom sempre vocês revisarem os objetivos que vocês têm, para ambos seguirem no mesmo caminho, que é o que está falando as cartas, seguir sempre no mesmo caminho, avançando cada vez mais. E nessas conversas, tanto com sócios, quanto fornecedores, quanto clientes, se vocês querem aumentar o capital de vocês, querem fazer a coisa ir para frente, vocês também têm que divulgar, seja em redes sociais, se é uma empresa, ter um e-commerce, sites, tudo aquilo que vocês possam mostrar aos novos clientes aquilo que vocês fazem de melhor, ou seja, vender seu produto, é aparecer e fazer acontecer. E essa carta fala exatamente isso, é a ação de realizar, é a ação de fazer acontecer, não esperar que alguém venha e faça por vocês, não. No caso, se for pessoas que já estejam num trabalho, o conselho também é: você quer aumentar a sua renda? Não fique só no seu trabalho. Faça alguma coisa extra que te traga benefícios, logicamente que não só em dinheiro, mas também em prazer, porque muitas vezes você ganha aquele dinheiro, mas você não está satisfeito. Então é legal você unir todas as coisas juntas para você ter esses benefícios e fazer mesmo divulgação. E o cavaleiro fala: vão em frente. Por quê? Porque o caminho está aberto. Quando você tem objetivos definidos, que já está muito claro na cabeça de vocês, vocês conseguem realizar qualquer coisa. E não é só no campo de trabalho, pode ser em qualquer coisa, desde que vocês estejam a fim realmente de caminhar, de seguir em frente. Muitas vezes está receoso, mas vai assim mesmo, vai fazer um curso técnico, vai fazer coisas que vocês gostem, muitos assuntos talvez ligados à espiritualidade, para quem gosta. Então corra atrás desses objetivos, não fique parado, porque agora não é hora de ficar parado, agora é hora do quê? De caminhar para obter as vitórias. Então, vamos ver qual é o próximo conselho das cartas. Homem, coração, raposa, árvore. Aqui, a princípio, me fala assim: você tá sozinho?
Tá no relacionamento? Bom, se você tá sozinho, aqui me fala que você vai encontrar alguém que esteja na mesma vibe que você, ou seja, se você emite uma frequência de energias positivas, é uma pessoa que já levanta de bom humor, que vê a vida colorida, que vê a vida de uma outra forma, você vai ter uma pessoa que vai chegar para você com o mesmo objetivo. Agora, se você é uma pessoa também que reclama, que já levanta com aquela cara fechada, tipo, não mexe comigo, então quem você acha que você vai atrair? Vai atrair uma pessoa semelhante a você, porque energia atrai energia. E aí depende da energia que você emana. A pessoa que você quer, para quem está solteiro, é uma pessoa que também está à procura de alguém. É uma pessoa que também quer amar, quer compartilhar, quer conhecer, quer viver ao lado de alguém que realmente vale a pena. Então, quando essa pessoa aparecer, já agradeça e continue vibrando no amor, porque o amor é o que sustenta o relacionamento. Logicamente que tem outras coisas, mas o amor é a base de tudo. Amor, respeito e dignidade. Para quem já tem alguém, o conselho é: continue, se você realmente ama essa pessoa e você quer viver com ela por muitos e muitos anos, vá sempre alimentando, vá sempre conversando, vá, como se diz, vá passear de final de semana, sabe? Curta a vida o melhor que você puder. Só que sempre aparece algumas energias que não condizem, né? Energias que não gostam de ver você contente, de ver você feliz, de ver você esperançoso. São pessoas que ficam literalmente na espreita, prontas para dar o bote. E esse bote, na realidade, pode ser, muitas vezes, na sua maioria, aquele olho gordinho em cima daquilo que você conquistou com tanto carinho, né? E essa pessoa, ela acha que, como ela é uma pessoa infeliz, então ela acha que o outro também tem que ser. Ou seja, ela quer que as pessoas que estão próximas dela estejam no mesmo nível que elas. E elas não compreendem que enquanto elas não se melhorarem como pessoa, elas não vão alcançar nada, muito pelo contrário. Então não adianta olhar a felicidade do outro, sendo que a pessoa tem que olhar para si mesmo. Mas infelizmente a maioria olha para a luz do outro, né? Não olha para a sua. E acontece, então, quando vocês tiverem, chegar essa pessoa para vocês, ou já está dentro de um relacionamento muito bom, tranquilo, amoroso, não contem os detalhes, porque nem todo mundo que fala que é seu amigo de verdade ou amiga, na realidade o é. Muitas vezes pode te passar a perna e você não sabe nem por que aconteceu isso. Então, veja bem quem entra na tua casa, veja bem com quem você tem amizade, porque nem todo mundo que sorri é alguém que verdadeiramente gosta de você. E quando você consegue eliminar ou deixar de lado, se afastar, as coisas começam a fluir de uma maneira muito melhor. Porque aí você começa a receber o quê? As boas coisas da vida. As coisas começam a crescer, a frutificar, a prosperar, porque você entendeu que certas pessoas, elas contaminam pelo seu mau humor, pela sua reclamação, muitas vezes coloca dúvidas na sua cabeça. Então, para não acontecer isso e você querendo bênçãos, se afaste dessas pessoas. Aí sim você entra no equilíbrio e você consegue realizar tudo aquilo que você sempre quis. Você vê que todo mundo está rodeado sempre de gente infeliz, né? E como eu sempre falo, gente infeliz precisa de oração.
porque são pessoas que ainda não se encontraram e fica colocando aquele olho gordo em cima de quem conquistou. É triste, mas é realidade. Só que as pessoas esquecem, né, que o que você planta, você colhe. Bom, vocês estão gostando do conteúdo? Se sim, comentem, curtam, compartilhem. Compartilhe também com aquela pessoa que precisa, porque muitas vezes, apesar de ser uma leitura atemporal, é uma leitura que pode sim ressoar com aquela pessoa que precisa. Então vamos ver qual é o outro conselho ou direcionamento que a minha querida cigana vai dar ao signo de Peixes. Ratos, criança, casa, foice, âncora. Bom, os ratos aqui estão me falando muito em perdas, mas que perdas que seriam essas? Eu vejo como perdas tanto energéticas quanto de saúde, e quando essas áreas ficam afetadas, essa energia meio que se espalha pelo resto da nossa vida, dos nossos setores também, porque você acaba ficando desalinhado com o universo. Você fica, quando tem uma situação para resolver, que às vezes não é uma situação fácil, muitas vezes é uma situação grave, você acaba ficando mais preocupado, mais aflito, não sabe como fazer. E aí o que acontece? Você abre uma brecha espiritual e acaba não percebendo. Então, nesses momentos, seja momentos difíceis ou alegres, mas geralmente a gente esquece muitas vezes, né, de fazer isso, é pedir uma orientação para aquele que você acredita espiritualmente falando. E começar mesmo a orar, a conversar com o divino, a falar das suas questões, das suas angústias, porque aí a mensagem que você precisa, logo ela chega. E isso vai te reconfortando, ou seja, não deixe que a alegria suma da sua vida, muito pelo contrário. Tudo no universo é duplo, sombra, luz, sol, lua. Então, se você entrar só do lado negativo da coisa, da situação, todo o resto para você vai ser negativo, nada vai dar certo. Então, dentro da situação, você fala assim: por que é que eu estou passando por isso nesse momento, sendo que eu não fiz nada? Bom, primeiro porque tem aquela energia daquela pessoa que se diz seu amigo. Gente, eu vou aqui posicionar porque eu estou achando. Aqui. E então, essas energias, elas influenciam muito. Então, a criança fala assim: você está vendo o problema, mas veja qual é a lição positiva que você pode tirar de tudo isso. Porque tudo tem uma lição positiva. Só que muitas vezes fica-se focado só no negativo. E nessa hora precisa puxar mais para o positivo. Por mais difícil que seja, porque isso é um treino. Não é uma coisa, não é passe de mágica, não é nada. É um treino de fazer essas coisas acontecerem. E a sua casa interna, ela fica bagunçada. Por quê? Uma hora me acontece isso, outra hora acontece isso. Então, como que eu faço para cortar todas essas coisas? É o que a criança falou. Começa a ver o lado positivo das coisas. Só que para isso você precisa fazer a sua parte, você precisa se disciplinar, você precisa transformar essa energia pesada em algo muito melhor, ou seja, transformar. Quando a gente fala cortar, você imagina você cortando algo, mas em seguida vindo algo muito melhor.
Então, é cuidar da sua casa interna com pensamentos bons, ouvir uma música boa, que tenha uma letra que não traga tristeza, que não traga angústia, que não traga coisas pesadas, mas algo que te fortaleça. Você pode também cortar, por exemplo, coisas que você vê na televisão que só vai te trazer coisas mais negativas ainda. É cortar tudo aquilo que não serve mais. Por mais que você goste, quando você assiste, você entra naquela vibração. E ao invés de você trazer coisa boa para você, você acaba puxando coisas negativas. Aí por isso muitas vezes, quando vai dormir, tem pesadelo e não sabe por quê. Porque assistiu coisas, ouviu coisas tenebrosas e acabou influenciando. Então, tem sempre ver e ouvir coisas boas. Porque aí quando você começa a separar essas coisas, começam a acontecer coisas melhores para você. Porque você já entendeu que no universo tudo é vibração, tudo é energia. Então, você vai atrair aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Então, se você está mais para o lado positivo, mais para o lado da luz, aí você consegue se estabilizar, consegue se equilibrar e aí as coisas vão funcionando sem você perceber. Uma simples atitude faz toda a diferença. Agora vamos ver o que a leitura da borra do café tem a nos dizer sobre isso. Vamos ver. Bom, eu leio o guardanapo porque no guardanapo ele sempre traz uma mensagem de orientação, às vezes coisas que estão para acontecer também, né? Então eu vou girando esse pratinho, né, com o guardanapo e vou vendo qual é a lição que ele vai trazer para você. É uma análise que tem que ser feita com bastante cuidado, porque muitas vezes a mensagem está meio que oculta. E aí você tem que realmente falar assim, será que é uma coisa? Será que é outra? Eu vejo aqui que tem coisas na sua vida, peixes, que já estão sendo cortadas e é como livramento, que eu estou vendo desse jeito, tá? Livramentos que estão sendo feitos justamente que é para você poder caminhar com mais tranquilidade. O caminho nem sempre ele é fácil, mas é o que eu falo sempre, são desafios que a gente tem que passar. E tem coisas que o universo é tão bom que ele vai tirando do nosso caminho e a gente vai percebendo que o que nos desejaram vai voltando para quem te enviou. Graças a Deus, né, gente? Porque também só a gente receber bomba e deixar por isso mesmo. E aí eu vejo aqui que você precisa se comunicar, mas saber se comunicar, saber falar, não contar os seus segredos, nem os seus sonhos, nada. Mas se policiar mais quando conversa, porque assim você não pega cargas negativas. E você pode, sim, avançar cada vez mais. Agora vamos ver o que a xícara revela. Bom, aqui eu vejo que você ainda tem pensamentos muito arraigados, muito presos ainda a um passado. Um passado que, de alguma forma, você não conseguiu se libertar. E como que faz para se libertar de um passado? Bom, aí você tem que olhar para o passado, agradecer tudo aquilo que você passou e falar, vou fazer uma história diferente. O que passou, passou, não vou mais poder modificar, não vou poder ficar preso no passado, porque era a consciência que eu tinha. Eu fiz aquilo que eu podia e que eu entendia. E cada vez mais
Quando você entende isso, você consegue fazer do seu presente um presente bem melhor. Mas é viver no presente plenamente, porque eu estou vendo aqui que você está vivendo mais no passado. E esse passado, muitas vezes, pode ter sido muito dolorido, muitas coisas pesadas terem acontecido. E aí, por que você vai ficar no passado? Você não vai conseguir modificar mesmo. Então, é se voltar para o presente e viver plenamente. Quanto ao futuro, eu já vejo que você começa a construir como eu falei, né? Porque deixando o passado, você começa a construir uma nova história com muito mais força, do jeito que você quer. Vejo também aqui uma pessoa, se você está sozinho, olha, aparecendo de novo. Se você estiver sozinho, vai aparecer alguém, não agora, mas mais para frente, depois que você firmar a cabeça, depois que você cuidar bem da tua saúde, porque a saúde ela não envolve só o nosso corpo físico, ela envolve o nosso mental, nosso emocional, nosso espiritual, ou seja, envolve muitas coisas. Então você vai conseguir sim conhecer uma pessoa muito legal e transformar mesmo tudo aquilo que você puder, seja em qual nível for. Então, aproveite esse tempo para compreender melhor, um tempo de paciência, né? Porque as coisas vão acontecer, cada coisa no seu devido tempo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham comentado e nos vemos numa próxima. Até mais e boa sorte. Namastê!